Bom dia, hoje é dia 17 de fevereiro de 2017. Quinta aula aí sobre o livro A Natureza do Espaço. Então, o trecho seguinte ao que nós vimos aí na página 19, que a partir da noção de espaço como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, podemos reconhecer categorias analíticas. Então, Milton Santos coloca uma série de categorias que vai ajudar você a entender como os objetos e as ações eles convergem e eles conversam na mesma sintonia, certo? Para criar o que nós chamamos de sociedade. Então, sistemas de objeto, sistemas de ações. Objeto técnico é tudo aquilo que dinamiza a ação humana, potencializa a ação humana. Caneta, celular, caminhão, trem, videocassete, óculos, todos esses são objetos técnicos que vão mudar as ações dos homens, certo? Depois ele cria uma série de categorias analíticas, aí depois vem esse trecho. Da mesma maneira, e como ponto de partida, levanta-se a questão dos recortes espaciais, propondo debates de problema como região e do lugar. Então, ótimo, nós temos essa maneira de aprender a dinâmica das sociedades através do espaço geográfico. Como é que eu apreendo essa dinâmica social? Através de sistemas de objetos e sistemas de ações. Quais objetos estão introduzidos naquela sociedade e como eles influenciam e são influenciados pelas ações sociais. E a partir desse momento, cada região, cada lugar vai ter uma dinâmica diferente. Por isso que o Milton Santos dizia que o Brasil não é um país globalizado. Ele tem regiões e lugares globalizados. Porque a introdução de objetos em cada uma das regiões influencia os sistemas de ações, e esses sistemas de ações é que vão dizer se o capitalismo vai ter eficácia ou não naquela determinada região. Então você pode ter um lugar que tem uma mão de obra muito barata, mas que a introdução de técnicas de produção não seja eficiente. Ou seja, as pessoas não aprendam a trabalhar daquela maneira que a organização, a corporação deseja. Então ela se migra para outro lugar. Então os objetos são introduzidos visando a maximização, mas ele precisa ter um conjunto de ações sociais que o sustentem. Aí depois ele fala, propondo debates de problema de região e do lugar, que acabamos de dizer, o das redes e escalas. Então nós temos redes espalhadas pelo mundo, redes produtivas, redes de comunicação, redes de informação, que também têm a sua eficácia pautada na absorção ou não daqueles objetos técnicos, certo? Então você introduz naquele espaço lá o videocassete. A população não aderiu ao videocassete, não aderiu ao Blu-ray, mas aderiu, por exemplo, a filmes online. Puxa vida! Então uma corporação não tem sucesso, a outra tem sucesso. Naquele lugar ali ainda se usa muito DVD e Blu-ray, porque o sistema técnico chamado internet não funciona bem lá. Opa, ali tem mais mercado. E por aí vai. Então as corporações elas vão selecionando os lugares através das redes e das escalas. Isso nós vamos ver lá na frente. Cada um desses conceitos ele vai desenvolver de maneira lúcida e clara. Milton Santos manja muito do que está falando. Aí vamos lá. Paralelamente, impõe-se a realidade do meio com seus diversos conteúdos em artifícios e a complementaridade entre tecnosfera e uma psicosfera. Não esquenta a cabeça. Lá na frente nós vamos tratar bem desses dois conceitos importantíssimos para entender o livro do Milton Santos. Mas antes, nós vamos pegar o finalzinho do trecho anterior. Tá aqui, ó. Finalzinho fala sobre rugosidades e as formas conteúdo. Então o Milton Santos ele vai discernir para nós e conosco a ideia de forma e conteúdo. Vai dar uma pincelada aqui já. Vamos imaginar dois objetos, forma e conteúdo. Então o conteúdo é a água.
A água, tecnicamente falando, H2O. Aí ela pode ser mais pura ou impura, mas o conteúdo, vamos supor que seja um conteúdo exato. Uma água tirada dos Alpes suíços, 100% pura, nunca sofreu contaminação nem poluição. Ótimo, esse é o conteúdo nosso. Aí nós vamos partir para as formas, porque a forma dá vida ao conteúdo. Não é a vida do conteúdo, mas aos nossos olhos, sim. Dando um exemplo mais claro. Então você pega essa mesma água dos Alpes suíços e coloca num pinico, que tecnicamente falando é um recipiente e cumpre a sua finalidade, que é reter a água, e você serve para o convidado. Você vai explicar para o convidado, ó, essa água é dos Alpes suíços e tal. Mas não adianta você explicar, porque a forma que você serviu aquele conteúdo é complicada. Você serviu água num pinico. Mas eu estou te dizendo, ó, aqui está o selo, aqui eu peguei essa água dos Alpes suíços, mas a forma vai influenciar a pessoa. Ela vai olhar para o pinico e ela já vai ter todo um conjunto de reações ligadas ao pinico. Você vai dizer, não, o pinico é zero. Esse pinico nunca foi usado para outra atividade a não ser servir água. Ele é zero. Então não foi usado para necessidades básicas. É usada para água. Mesmo assim você vai poder explicar, mas o gosto daquela água vai ser transformado. Por quê? Porque a forma, principalmente na nossa sociedade, se sobrepõe ao conteúdo. Isso é fato para várias atividades, certo? Então o Milton Santos vai dizer o quê? Olha, as empresas investem em formas, certo? Elas pegam às vezes um conteúdo que é ruim, então vamos inverter a questão. Vamos inverter dizendo que o conteúdo seja uma água não muito pura, ainda seja cristalina, mas não muito pura. Se esse mesmo conteúdo for servido numa jarra de cristal, a forma vai suplantar o conteúdo. A pessoa vai olhar para a jarra, nossa, uma jarra de cristal, que honra você me dá. Você pegou água da torneira, meu, né? Mas a forma é muito agradável. Então Milton Santos vai tentar nos explicar nas próximas páginas aí o que é a tecnosfera, o que é a psicosfera. Tecnosfera é o exemplo do pinico. Tecnicamente, o pinico atende ao que lhe foi proposto, que é reter a água. Ele retém água, seja dos Alpes, seja da torneira. Ele retém a água. Tecnicamente, ele é perfeito. Só que a forma dele entra num mundo, numa esfera chamada psicosfera. Psicosfera é aquele negócio entre razão e emoção. Tecnicamente falando, você sabe que o pinico está cumprindo a função dele, está retendo a água. Mas no lado psicológico, no lado da psicosfera, você vai ter resistência em relação ao pinico. Por outro lado, se te servir água numa jarra de cristal, você jamais vai questionar o conteúdo. Então, não, se está na jarra de cristal, supõe-se que é uma água de primeira. E às vezes não é. Então, ele vai trabalhar esse lado conosco, para a gente entender o conjunto indissociável de sistemas de ações com sistemas de objetos. Sistemas de objetos, sistemas de ações. Em cada uma dessas categorias, Milton Santos avança e avança muito e brilhantemente. Brilhantemente. O cara é bom, ou foi bom, né? Mas a obra dele continua viva. Então, até a próxima aula. Não esqueça de dar seu like aí, se gostou ou não gostou. Na próxima aula, passamos para outro texto. Essa é a aula número 5, vamos para a aula número 6. Até mais.